Bom dia, povo de Deus. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e cobradores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o chamado imprevisto de Levi, sendo cobrador de impostos, um pecador público que contribuía para a prática da injustiça, é chamado por Jesus. O encontro de Levi com Jesus é o contraditório de Jesus na mente humana. O nosso pensamento não é igual ao pensamento de Jesus. Ele sempre chama aqueles que são improváveis no reino. Ele veio para chamar os pecadores, as pessoas que são doentes do coração, através do pecado que elas promovem, publicamente são vistas pelo povo e chega a trazer uma certa confusão na mente dos fariseus que criticam Jesus comendo à mesa de pecadores, cobradores de impostos, pessoas que oprimiam o povo. Mas Jesus veio até eles, chamou Levi, que de imediato atendeu. Tão certo que Levi já ouviu falar de Jesus. Tão certo que a palavra de Jesus já tinha chegado ao coração de Levi, e o chamado foi apenas a certeza de que Jesus, ele veio para salvar. Muitas e muitas vezes nós também ouvimos falar de Jesus, das suas grandezas, da graça que ele derrama na vida de cada pessoa. Talvez tenhamos ouvido falar de Jesus de várias formas e maneiras, através da igreja, através de um vídeo como esse. Mas ainda não tivemos um encontro pessoal com Jesus, a ponto de olhar em Jesus e ouvir o seu chamado. Talvez os ruídos do mundo, o barulho, tenham atrapalhado a nossa audição, principalmente de dentro do coração. Jesus, ele nos encontra e ele nos chama pelo nome. A tendência daquele que escuta a voz de Jesus é levantar-se, é tomar-se em prontidão, em atenção ao chamado de Jesus, olhar à frente e seguir. Jesus, ele vem até nós em diversas situações
Agora, a nossa intimidade com Ele, a nossa vida de oração, a nossa caminhada, o nosso testemunho, mediante a nossa vida. Talvez a sua vida, o seu testemunho não seja um testemunho cristão, mas aí é que nasce a entonação. Jesus, Ele nos encontra do jeito que somos, na forma, na condição, no pecado. Ele nos encontra e nos chama para a mudança de vida. Assim como aconteceu com Levi, que o seguiu. A nossa atitude em ouvir, em atender o chamado de Jesus depende da nossa condição do coração aberto, disposto, disponível para atender o chamado de Jesus. Peçamos a graça do Espírito Santo hoje. Espírito Santo, vem e abre no nosso coração essa maneira de poder perceber e ouvir a voz de Jesus. Torna sensíveis, Senhor, a nossa alma. Torna sensível, Senhor Deus, o nosso coração, que muitas vezes é duro, para que a voz do Senhor chegue até Ele, até o nosso coração. Espírito Santo, vem sobre nós, nos batiza com a Tua graça, para que possamos ser maleáveis à vontade de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo haja em nós, despertando o nosso coração, a nossa vida, para a vontade de Jesus, o seu chamado, e que possamos prontamente nos levantar e seguir Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.